Olá, olá, Olá! olá. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à Retrospectiva Linux 2020. Primeira vez que eu resolvi fazer um vídeo sobre uma retrospectiva dos principais acontecimentos que tivemos aí nesse ano de 2020 envolvendo aí o sistema Penguin. Bom, e começamos aqui com nossa retrospectiva Linux no dia 14 de janeiro. Uma data triste, uma data... Só que não! No dia 14 de janeiro, o Windows 7 teve o fim do seu suporte. A Microsoft disse que não iria dar mais suporte ao sistemazinho ali, ao Windows 7, querido por muitos, odiado por outros. Isso fez a comunidade Linux se mexer, se remexer, se revirar para criar conteúdos nos blogs, fazendo vídeos nos canais do YouTube para divulgar sistemas que seriam opções ao sistema da gigante de Redmond. A gente começou a tentar pescar o máximo de usuários que a gente pudesse para atrair aqui para os sistemas Penguins, né? Eu inclusive fiz um vídeo e eu lembro que eu recomendei o Ubuntu, o Linux Mint, o Elementary OS, o Zorin OS, o Deepin para quem está vindo aí dos sistemas da Microsoft. E eu lembro que eu não recomendei o Fedora, o Debian, o OpenSUSE e eu disse porque eu não recomendaria eles. E gerou um pouquinho de choro, né? Imagina só se eu resolvo falar que eu não iria recomendar para um usuário novo nem o Slackware, nem Arch Linux, nem Gentoo. Meu Deus do céu, iriam cair de pau, iriam tacar bomba aqui no canal do YouTube. Mas tudo bem, eu não falei os três. Eu só falei, ó, usuário novo, não use aí nem Fedora, nem Debian, nem OpenSUSE. Eu esqueci os outros, né? Ainda bem, ainda bem. Então, isso trouxe menos haters ali pros vídeos. Mas vamos lá. Então, fizemos aí essa chamada para atrair. Segundo o Net Market Share, Linux cresceu alguns percentuais, mas não o tanto que a gente queria que ele crescesse, óbvio. Eu desejaria que o Linux tivesse pelo menos uns 7% do mercado já, mas vamos torcer para isso acontecer no futuro. Já no mês de fevereiro, o CEO da Red Hat assumiu a presidência da IBM. O Jim Waterhouse, que era CEO da Red Hat, se tornou presidente da IBM devido a algumas modificações ali internas na IBM. A IBM, que é a dona da Red Hat, já acho que desde 2018, se não me engano, que ela adquiriu. Eu fiz até um vídeo aqui no canal e depois você pode pesquisar aí. Bom, do mês de fevereiro, vamos ao mês de março. Mês de março eu comecei ali fazendo, digamos que uma traquinagem. Eu instalei o Ubuntu 20.04 Beta, versão beta para uma médica. E muita gente chegou no vídeo, cara, você é maluco de instalar um sistema beta para uma pessoa que nunca usou Linux e tal, você tá doido? É lógico, eu instalei o beta, mas eu tinha testado antes o beta e eu vi que mesmo por se tratar de uma versão beta, o Linux, o Ubuntu Mate, ele não estava instável. Pelo contrário, ele estava bastante estável. Eu instalei, né? Verifiquei se para o uso dela servia com as aplicações, customizei e tudo mais e deu tudo certo. Mas teve aquela galera que me achou maluco e tal por instalar o Ubuntu Beta, né, naquela máquina. Mas deu tudo certo. Era um Sony Vaio do ano ali de 2012 mais ou menos, que tinha um processador i3 com 4 GB de RAM. E essa máquina estava sofrível com o Windows 10. O Windows 10 ele não foi feito para máquinas antigas. Eu estava até resolvendo uns problemas no banco, estava pagando umas contas no mês de março, mais ou menos, e eu troquei uma ideia com os caixas do Santander. O pessoal estava revoltado com as máquinas ficando mais lentas, porque o banco, isso eu falo aqui o Santander, mas isso funciona para Bradesco, Itaú, entre outros. O banco quer dar um hardware simples, modesto para os funcionários ali, uma máquina que tem 2 GB de RAM, um processador que muitas vezes não é nem um i3, né? É um dual core, e quer colocar um Windows 10 numa máquina dessa. O Windows 10 não foi feito para máquinas como essa, então o pessoal fica revoltado com a lentidão da máquina. Não é de se estranhar que a máquina vai virar uma tartaruga, vai ficar muito lenta. Bom, mas deu tudo certo aí na máquina dela, e continuando aqui no mês de março, eu noticiei que o Unity 8,
que era uma evolução do Unity 7. Eu gostava muito do Unity 7, eu achava bonito. Muita gente não gosta, não gostava, mas eu curtia o Unity 7. A Canonical parou o desenvolvimento dele para começar o Unity 8. Só que o Unity 8 foi renomeado para Lomiri, pois a Canonical desistiu ali do desenvolvimento do Unity 8. O Unity 8 passou a ser desenvolvido pela comunidade UBports, né? Acontece que eles resolveram mudar o nome Unity 8 para Lomiri, pois as pesquisas, quem fazia uma pesquisa sobre Unity estava indo para engine de games. E também existe um esforço para levar agora o Lomiri para o Debian, para empacotar para o Debian. E o Debian não pode ter nome de pacotes que tem o Ubuntu, e o Unity tinha diversos pacotes com o nome ali de Ubuntu. Então tem esse esforço, mas até o momento que eu gravei essa retrospectiva e eu fiz pesquisas, eu não vi ainda o Lomiri sendo portado para o Debian. Espero que isso aconteça para 2021. Então, o Deepin era um sistema que estava sendo muito aguardado por todos, pois ele viria com um visual muito bonito, como sempre e tal. O governo chinês, inclusive, está incentivando, entre aspas, obrigando, né, a utilização de Linux por lá. Ocorreu uma adoção maior de Linux, Deepin, ainda mais depois que a Huawei foi proibida de usar tecnologia americana, então ela não poderia colocar mais o Windows nas suas máquinas, ela recorreu ao Deepin, ela recorreu inclusive a querer desenvolver um sistema próprio. Eu falei sobre isso, acho que no canal também, só não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso. Bom, acontece que o Deepin, ele é desenvolvido principalmente na China, ali na cidade de Wuhan. E tem aquela velha história, que chinês, ele come de tudo. Tudo que tem perna, exceto mesa, e tudo que tem asa, exceto avião. Pois bem, um chinês, um filho da mãe de um chinês, resolveu tomar uma sopa de morcego. O filho da mãe resolveu comer morcego. Morcego, isso mesmo, o cara resolveu comer morcego. E não deu coisa boa, né? Deu merda, deu muita merda. Daquelas assim que a gente pisa e sai espalhando assim um fedor por todo lado. Pois bem, isso se espalhou pelo mundo todo e você sabe do que eu tô falando. Isso atrasou o desenvolvimento do Deepin, atrasou um monte de coisa no mundo inteiro e o desenvolvimento do Deepin ficou mais pra frente, né? Devido aí a proeza do chinês querer tomar uma sopa de morcego. Então a gente teve que se acostumar com o novo normal. E nesse novo normal, vimos a chegada do Ubuntu 20.04 LTS no mês de abril. Vindo com o kernel 5.4, com o modo Dark para você ativar e muito mais, que eu fiz até um vídeo aqui no canal. E dependendo da quantidade de vídeos eu vou colocar agora na parte final desse vídeo e aí você pode acessar, caso não tenha visto. Eu lembro até que alguém comentou nesse vídeo assim, cara, que tema maneiro esse que você está usando no Ubuntu, qual é esse tema de ícones e tal? Não, esse é o próprio tema do Ubuntu, se você instalar ele já vem por padrão, não fiz nenhuma customização. Eu só instalei e coloquei uns programas aí e pronto, gravei essa review. Então, isso mostra quando um sistema é bem acabado. O Ubuntu foi muito bem finalizado ali na versão 20.04. Então, no mês de maio, chegou o Fedora. Sistemazinho azul que eu gosto tanto, que eu já usei tantas vezes, que eu já fiz tanta review. Na verdade, esse canal era só de Fedora, né, antigamente. Mas aí, se eu continuasse falando só de Fedora, eu ia ter o que? 5 visualizações por vídeo? 6? Alguns 7? Então eu tive que me adaptar e aprender a falar de outros sistemas, né? E aí eu comecei a aprender. Mas aí chegou o Fedora na versão 32, e o Fedora, para minha surpresa, primeira vez que isso acontece desde que eu uso o Fedora, normalmente eu testo ele já nas versões beta e tudo mais, ele não tinha suporte para minha máquina. Ele não dava boot no meu notebook híbrido, no meu Dell. E para minha surpresa, não foi só eu que tive esse problema. O Dio Linux foi fazer review, foi fazer um vídeo do Fedora lá no canal dele, e ele também teve o mesmo problema. Então assim, não sei o que a galera lá do Fedora fez e tal, erraram em alguma coisa, eu sei que ele não estava dando boot em algumas máquinas aí com placa híbrida.
mas eu consegui por virtualização e outras. Eu acho que eu instalei na máquina do meu irmão. Eu sei que eu consegui fazer a review e fiz aí a review do Fedora na versão 32 para vocês. Já no mês de junho, eu desci de paraquedas no PupOS. Eu decidi testar esse sistema que o pessoal tava falando tanto. Todos os canais do YouTube falando, PupOS pra cá, PupOS pra lá, PupOS e tal, System 76. Eu, caraca, essa empresa é a futura Canonical? O que é? Quem é essa System 76? Deixa eu botar esse sistema aqui na minha máquina, instalar, beleza. E aí, acabei fazendo uns vídeos aqui do canal. Só que essa versão estava causando muito aquecimento na minha máquina. Então não fiquei muito tempo no PupOS, na versão ali baseada no 20.04 do Ubuntu, e eu logo saí. E aí no mês de junho, quanto ao Linux Mint, eu lembro que o que mais foi falado quanto ao Linux Mint a favor e contra foi o Clement Libreneff e a turma ali do Linux Mint falou muito mal dos snaps da Canonical, falou que os snaps era como se fosse um vírus que a Canonical estava usando, eles não iriam utilizar os snaps, falou muita coisa, criaram até um script e colocaram lá no Linux Mint para você não poder fazer a instalação de um pacote snap mesmo que você queira. Então você tem que ter uma sagacidade aí de pesquisar na internet lá e pegar e remover aquele script, senão você não consegue usar o snap. Teve a galera aí do contra, pois acharam um absurdo o Linux Mint beber da água aí do desenvolvimento da Canonical, pois o Linux Mint é baseado no Ubuntu, e esse posicionamento estranho da equipe aí do Linux Mint, do projeto, que o Linux Mint agora é uma empresa, né? Bom, existe o Linux Mint Debian Edition, só que não é muito familiarizado, não é muito usado ainda. Então o Linux Mint bebe da água da Canonical, do Ubuntu aí, e meio que cuspiu no prato que comeu. Já outros foram a favor, pois são totalmente contra os pacotes Snap. Então ficou aí essa situação bem complicada, uns a favor e outros contra os pacotes Snaps terem sido proibidos no Linux Mint. Tem a questão da escolha, né? Eu sou a favor do seguinte: quer usar, usa. Não proíbe a pessoa de usar. É que nem código aberto, código fechado. Cara, se eu uso Linux, se eu quero usar um programa de código fechado, é minha escolha. Ninguém tem que dar palpite no que eu vou usar ou não, entendeu? É você. É a mesma coisa, você tá lá usando a sua máquina, você quer instalar a XYZ, instala, você é livre para usar o que você quer. Eu acho que as pessoas podem até te dar um conselho, te mostrar, mas ninguém tem que te obrigar a usar XYZ. Então deixa lá livre para quem quiser instalar, instala. Essa é a minha opinião. Bom, e após essa questão, eu testei o Linux Mint, ele também teve um problema de superaquecimento na minha máquina. Então acho que ele ficou ali uma semana. Foi só o suficiente para fazer a review. Fiz a review dele e tirei. Não continuei usando porque estava esquentando demais. Inclusive, acho que a máquina desligou nas vezes que eu fui editar o vídeo. Se eu não me engano, eu tive que editar por outro sistema que eu não estava conseguindo editar pelo próprio Linux Mint. Então, eu fui para o Manjaro. O Manjaro, ele se tornou uma empresa em 2019 e em 2020 que a gente ia sentir como o relacionamento aí de uma empresa por trás do sistema Manjaro iria fluir com o sistema e a comunidade, os usuários e tudo mais. E o foco do Manjaro seria maior no KDE, remando contra as outras distribuições Linux que costumam focar no GNOME. E eu tive um prazer de usar o Manjaro com KDE. Foi o meu sistema principal ali durante mais ou menos uns 2 meses ou 3 meses. Eu lembro que os outros sistemas eu instalava no outro SSD e deixava o meu Manjaro ali quietinho para ser o meu sistema de produção. E assim, o Manjaro está excelente, vale a pena. Quem gosta de um sistema Rolling Release, vale muito a pena. Eu fiz um vídeo sobre o Manjaro, que segue na parte final desse vídeo, ou num card, pois de tanto eu falar segue na parte final desse vídeo, segue na parte final, não vai caber, né? Só cabem 4 vídeos lá, então o que não der para colocar na parte final, eu vou colocar um cardzinho aqui na parte de cima,
porque senão o YouTube vai falar: como é que é, filho? Você tá querendo colocar o quê? 10 vídeos aqui na parte final? Só deixa o 4, pô. Mas você pode conferir ou colocar Hack Linux Manjaro, que esse vídeo vai aparecer também. Então o projeto Gnome lançou um sistema chamado Gnome OS no mês de setembro. Mas esse sistema era só para testar, só para os desenvolvedores usar para testar as coisas, para implementar novos recursos do Gnome, por aí vai. Não é tipo o KDE Neon que é liberado para público, pelo menos ainda não. O KDE tem um KDE Neon, que eles fazem os testes deles, os desenvolvimentos, mas libera para o público utilizar. Então tem aí o Gnome OS que ainda não é aberto para público. Não sei se será no futuro. Segundo o que eu pesquisei ali, não será. Mas se isso mudar, aí as pessoas que gostam, que curtem mais o Gnome vão poder usar. Eu gosto muito do Gnome, mas o meu uso com o KDE ali no Manjaro me fez assim despertar um bom gosto pelo KDE. E eu vi que eu conseguiria usar o Linux com KDE sem sentir falta do Gnome, sem problema nenhum. Então fica uma disputa boa entre Gnome e KDE. E você que está assistindo esse vídeo, deixe aí um comentário o que você prefere, Gnome ou KDE. E também chegou, nesse mês de setembro, o Linux Deepin na versão V20. Muito bonito, por sinal. Os chineses de lá conseguiram finalizar o sistema após terem comido morcego e tudo mais, lá a confusão que teve no início do ano. Conseguiram finalizar e ficou um sistema bem acabado. E eu fiz um vídeo também aqui no canal falando do Deepin V20, né? É um sistema que muita gente que utiliza macOS, que muita gente que utiliza o Windows pode olhar, pode sentir vontade de testar. Inclusive, eu tenho uma história quanto ao Deepin. Tinha uma amiga minha que ela tinha um iMac bem velhinho, que o pai dela comprou para ela. Eu acho que aquele iMac deve ser entre 2009 e 2010, mais ou menos. E o macOS deu pau. Isso tem o quê? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. E aí, lá na casa dela, eu falei assim, olha, eu não tinha um pendrive para restaurar o macOS, eu não tinha um Mac, acho que nessa época eu estava sem Mac para poder gerar um pendrive do macOS para restaurar o sistema. Eu falei assim, olha, eu tenho um sistema aqui para colocar para você. Peguei o Deepin e instalei para ela. Falei assim, ó, é Deepin, é um sistema diferente. Se você fala Linux para as pessoas já têm uma resistência. E ela gostou, cara. Eu coloquei lá o Deepin para ela e ela conseguiu usar o iMac dela. Foi usando até que deu pau. A máquina dela deu pau aí, acho que tem uns 8 meses mais ou menos, ela me falou. E aí só levando no conserto mesmo para ver se foi placa-mãe, o que foi que eu não cheguei lá para ver. Mas assim, foi usando, entendeu? Então acontece. Se passou pelo macOS, ela, caramba, igualzinho, é o macOS esse? É um novo macOS? Ou não, é um sistema um pouquinho diferente aí, mas tem uns recursos importantes que você vai gostar. Bom, e já no mês de outubro, teve aí o Microsoft Edge chegando para Linux. Uma surpresa! Muita gente ficou assim, achou surreal. A Microsoft chegou no Linux de vez, falta só o Microsoft Office, né? Com o Microsoft Edge. E com isso, já que o Edge agora é baseado no Chromium, a Microsoft está buscando abocanhar uma grande fatia no mercado, está crescendo. Deve passar o Firefox aí em breve, pois estão ganhando muitos adeptos. Mas diversos recursos ainda não chegaram, pois se trata de uma versão, não é nem beta, né? É uma versão dev, que é antes da beta, como se fosse uma alpha, mais ou menos. Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal também, que vai seguir em algum lugar. Ou você pesquisa aí, Microsoft Edge chegou para Linux, e eu falo melhor dele lá. E eu gostei. Eu gosto de... fechado. Não, tem que chegar para o Linux. Eu apoio chegar essas tecnologias no Linux. Isso vai difundir mais as distribuições, fica muito melhor. O sistema cresce, entendeu? E cada um vai ter a sua liberdade de escolher se quer usar ele ou não. Eu prefiro usar o Vivaldi como navegador principal. Tem o Opera, tem o Firefox, tem o Chrome, tem o Brave, tem várias opções. Mas deixa aí também o Edge para quem quiser testar, quem quiser usar. Bom, e nesse mês de outubro também teve a chegada do Fedora na versão 33 do sistema, trazendo o BTRFS como sistema de arquivos padrão. E dessa vez o Fedora
passou a suportar a minha máquina. Eu consegui instalar ele, fazer a review, usar ele um pouco, só não consegui fazer a instalação do driver em NVIDIA. Tentei de diversas maneiras, mas não consegui. Então por isso acabei removendo ele depois, mas assim, o Fedora está se tornando um sistema cada vez mais maduro, e se ele permitisse instalar o meu driver NVIDIA e utilizar, tipo o DaVinci Resolve, que eu preciso da placa NVIDIA para utilizar, eu iria colocá-lo como meu padrão, meu sistema padrão de volta. E no mês de outubro também tivemos o Ubuntu chegando na versão 20.10, a Groove Gorilla, chegando aí com diversas novidades e atualizações, só que muita gente prefere ficar na 20.04. E no mês de novembro, aproveitando que o Ubuntu chegou na 20.10 e eu testei ele, eu decidi testar também o PupOS. Fiz a instalação do PupOS e, para minha surpresa, acabaram os problemas de aquecimento com o PupOS. E o PupOS se tornou meu sistema padrão até agora. A gravação desse vídeo foi no PupOS 20.10. Se tornou um sistema muito maduro. No mês de dezembro chegou, trouxe algumas declarações do Linus Torvalds quanto ao processador da Apple, pois ele quer usar um MacBook novo dele com Linux, pois ele gosta muito de usar Mac. Ele tinha um MacBook Air que ele usava Fedora, ou tem ainda, só que ele falou que ele preferia que o processador da Apple rodasse Linux. Vamos ver se a Apple vai ouvir o Linus e vai permitir a instalação de Linux nos seus Macs. E encerramos essa retrospectiva de 2020 com o fim do CentOS. Pelo menos o fim do CentOS como conhecemos. A IBM que dá as cartas agora na Red Hat, e a Red Hat resolveu acabar com o CentOS da maneira que conhecíamos. Ele que era um sistema muito semelhante ao Red Hat, sem o Red Hat Enterprise Linux, sem as logos dele, sem algumas coisas apenas, mas era muito semelhante. E quem queria pagar um suporte e aí estava utilizando o CentOS tinha uma migração muito fácil, muito rápida para o Red Hat Enterprise Linux. Então, a versão 8 do CentOS terá suporte até o final de 2021 apenas, e a versão 7 continua aí com suporte até 2024, dando um tempo maior para quem utiliza nos seus servidores poder escolher se vai migrar para o OpenSUSE, para o Oracle, para o Debian, ou se vai comprar a licença aí do Red Hat e vai pagar por ele. O CentOS vai passar a ser uma versão de testes, recebendo pacotes não tão estáveis assim quanto era no CentOS antes. Vai receber pacotes mais novos, talvez tipo como o Fedora. Isso que eu quero saber, se ele vai ficar muito semelhante ao Fedora ou se ele vai ter alguns pacotes mais estáveis do que o Fedora, mais antigos, digamos assim, menos novos. É uma questão que eu quero analisar melhor, mas o CentOS, como conhecemos antes, acabou, chegou ao fim. Bom, e você que está assistindo esse vídeo, gostou da retrospectiva que eu fiz sobre o ano de 2020? Deixa aqui o seu comentário, eu tentei descontrair um pouquinho mais, pois já foi um ano bem negativo em alguns pontos, foi um ano muito sério, e a vida não é só seriedade, a gente tem que relaxar, a gente tem que se distrair, a gente tem que se divertir um pouco, e aí eu tentei fazer um vídeo um pouco mais descontraído para você. Espero que tenha gostado, foi um prazer ter você aqui nesse ano de 2020 aqui no canal Hacker Linux, e até a próxima!